Podcast ADM UF. Tudo o que você precisa saber sobre o curso de administração em um só lugar. Um oferecimento... Olá, queridos coleguinhas estudantes de administração. Começa agora mais um episódio do Podcast ADM UF, feito pelo seu diretório acadêmico favorito, o da CAD. No episódio de hoje a gente tem uma entrevista super especial. É uma entrevista internacional com o pai da nossa querida diretora financeira Thaís Outor, o empresário, senhor Carlos Henrique. Seja muito bem-vindo, Carlos. Ora, muito boa tarde, obrigado. Eu é que agradeço por estar aqui junto convosco. Obrigado você por estar aqui. E, como vocês já devem ter percebido, o Carlos está em Lisboa, ele é português. E ele trabalha no ramo automobilístico. Thaís, eu queria passar para você a bola para você começar essa entrevista. Então, se você puder, por favor, começar a fazer as perguntas. Claro, João. Olá a todos. Olá, pai. Obrigado por você ter aceitado aqui, né, o convite para participar do podcast. E para começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua carreira, como é que ela começou dentro da área de mecânica, tanto de aviões quanto automobilística. Ora, mais uma vez, boa tarde. Então é assim. Eu comecei sinceramente quando saí da escola, entretanto, e comecei na altura de 1985. Comecei a aprender a profissão de mecânica em eletricidade, adotei mais pela parte elétrica, gostei mais da parte elétrica, mas mais tarde depois acabei por juntar as duas novamente. Trabalhei em várias marcas, trabalhei com a Citroën e Peugeot, trabalhei com várias marcas durante vários anos. Depois de ter trabalhado com empresas, uma oferta que me fizeram para ir poder para o ramo da aviação. O ramo da aviação não era diretamente com os aviões, mas era sim todo o equipamento terrestre que faz apoio à aviação. Fui para lá, convidaram-me e por acaso foi uma experiência muito boa na minha vida. De várias formações nos Estados Unidos, Canadá, França, por acaso foi excelente. Passados uns anos voltei novamente ao ramo automóvel e na qual estou neste momento, portanto permaneço no ramo automóvel. E pegando esse gancho que você falou dessas formações em países diferentes, eu queria saber isso. A Thaís falou que ao longo da sua vida você fez vários cursos, tem várias formações de outros países. E no nível administrativo, o que você aprendeu nesses cursos e nessas formações? A nível administrativo, sinceramente foi bom, foi gratificante. Aprendi também, em vez de ser só na parte mesmo do meu ramo, a nível de culturas também, foi muito bom. Passei por vários países, na qual me abriu portas para eu poder ver as coisas e ver as coisas por outro prisma, não como só cá em Portugal que nós temos, que a gente às vezes não saindo do nosso país ficamos um bocado acomodados e nem sabemos ao certo as culturas dos outros países. Foi muito gratificante, foi muito bom, essas experiências que eu tive foram muito boas mesmo. Muito bom. Deixa eu fazer só um link aqui. Nos cursos você abordou não só a mecânica, né? Você abordou o mercado, o estudo do mercado, as peças, a produção também? Ou foi só estritamente a mecânica? É assim, a nível de logística, portanto, essa parte aí, estava também vocacionado para tudo o que fosse pedido de peças quando na altura estava na aviação para fazer a encomenda de peças, mas havia um departamento específico só para essa parte. Eu era mais na parte mesmo só de equipamento, do pedido de material todo para o equipamento, porque aquilo no aeroporto é muito diferente do ramo automóvel. No aeroporto, portanto, não pode haver falhas, não pode haver faltas, porque se houver falhas ou faltas, nós somos penalizados e muito, então estamos a falar em milhares de euros. E, de qualquer forma, ver a parte de peças, né, o estoque, digamos assim, também faz parte da administração, mesmo sendo parte técnica, faz muito parte da administração. E fazendo um link com isso, hoje em dia, na sua oficina, né, você provavelmente lida com essa parte, né, ver as peças, falar com o cliente. Então, já pegando aí a próxima pergunta, quais são as áreas de caráter administrativo, assim, que você mais exerce na oficina hoje? Na parte da oficina, neste momento, agora com o trabalho que eu estou a ter, a parte que exerço mais, portanto, tirando a parte técnica mesmo, é a parte de peças, portanto, fazer o relacionamento das peças, ver o que é necessário, falar diretamente com os clientes, expor a situação do que é que está a passar com a viatura antes de avançar com qualquer intervenção na viatura, portanto, dar informação ao cliente, dar a parte de valores para poder saber se o cliente avança com a reparação. Temos essa parte toda que nós temos que trabalhar, não é? Temos que trabalhar e o cliente tem que saber aquilo que vai pagar e saber aquilo que realmente se vai fazer na viatura. Ô Carlos, deixa eu te perguntar, você é dono do próprio negócio e muitos dos nossos colegas têm esse sonho também, né, de ser um empresário, de abrir o próprio negócio. Eu queria saber
quais foram as primeiras dificuldades quando você abriu a própria oficina? E você tem um sócio também, se você pudesse falar um pouco dessa relação de sociedade dentro de uma empresa e tal. Primeiro de tudo, a nível de sócio, é uma relação espetacular. Acho que nem com o irmão meu eu consigo ter uma relação como tenho com ele. Que bom. A gente completa-se perfeitamente. Eu sou um bocadinho mais avançado, mais tudo a mandar-me para a frente, ele é um bocadinho mais retraído, na qual equilibramos muito bem nessa situação. Na parte da empresa, vamos lá, da empresa em si, a burocracia aqui em Portugal, não sei se aí seria também, se é igual, mas aqui a burocracia é muito grande, o Estado aqui exige muito e demasiado de certas e determinadas coisas, mas é assim, consegue-se levar. Eu, quando a gente abriu ali a empresa, portanto, já tínhamos minimamente clientes que já tinham vindo atrasados, portanto, de outras partes. Depois aqui é uma coisa boa, porque é assim, se a gente trabalhar certo, trabalhar como deve ser, não enganar ninguém, fizer o nosso trabalhinho, o serviço justo que seja, o cliente vai passando a palavra um ao outro. E daí acho que não há melhor publicidade do que essa. Está bem que havendo publicidade também ajuda muito para a divulgação da empresa, mas acho que é fundamental o serviço ser feito e a pessoa ficar satisfeita, porque através dessa pessoa acho que é meio caminho andado para as outras também. Temos ganhado muitos clientes, mas muitos mesmo, não passa a palavra. A melhor propaganda é a propaganda orgânica, né? É o boca a boca. Você falou de publicidade, mas vocês trabalham com publicidade também, ou o boca a boca já supre as necessidades de demanda de cliente? Neste momento é mais mesmo boca a boca, porque assim, a publicidade acho que não vale a pena, só se for alguma eventualidade, mas caso contrário é mais o boca a boca, porque a nível de serviço temos muito mesmo. Acho que vale mais poucos e bons, como eu costumo dizer, do que aparecer aquele que não interessa. Nesse ramo automobilístico requer uma confiança muito grande também, né, do cliente com o serviço. A satisfação do cliente é a própria publicidade, porque não é uma Coca-Cola, não é um produto que a gente vai, né, que você tem que convencer alguém de que é bom. Você faz o serviço, o cliente vê que é bom e aí a publicidade está feita e o negócio prospera, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E assim, a parte para já temos que ter de dar confiança, portanto, ao cliente, seja ele qual for, independentemente, porque assim, a pessoa está a meter uma viatura que é dela, portanto, há pessoas que têm o carro para trabalho que não estão muito preocupados com o carro, mas há pessoas que tratam do carro como se fosse a esposa em casa. E então a gente, é verdade. E então a gente é assim, eu penso que no nosso ver temos que demonstrar mesmo, portanto, que confiança mesmo, porque a pessoa está a meter o carro, está a deixar a viatura nas instalações, uma coisa que é de bem próprio e aí a maior parte das vezes tem dificuldade em saber o que é que está a ser feito. Portanto, se a pessoa tiver confiança, que é aquilo que acontece-nos muito e graças a Deus que isso acontece, se há confiança, a pessoa vai deixar o carro sem problema nenhum, vai levantar quando estiver pronto. Nós até temos, às vezes, fazemos o seguinte, vamos buscar os carros à casa dos clientes quando não têm disponibilidade e os clientes ficam muito satisfeitos e dão-nos muito crédito de confiança. Isso de buscar o carro na casa dos clientes também é uma inovação, né? Não é todo mundo que faz. Você viu ali uma janela, uma abertura em que você podia atuar de uma forma um pouco diferente, né? Sim, porque assim, há muito cliente que a maior parte das vezes sai para o serviço e não tem possibilidade, porque o horário não coincide com o nosso, de deixar a viatura nas instalações. E então a gente, que criou este sistema assim de o cliente agarra, nós combinamos anteriormente, vamos buscar a viatura, por exemplo, ao final do dia ou no dia de manhã, vai buscar a viatura e depois entrega-se quando a viatura estiver pronta. Ou então, neste caso, o cliente passa para levantar a viatura, que já é diferente do que ir entregar. Legal. Antes de eu passar a bola para você, Thaís, eu só tenho mais uma pergunta que eu fiquei curioso. Você trabalha com quantos funcionários? Assim, são quantas pessoas operando? Não temos muito. Neste momento, portanto, sou eu, é o Ricardo, que é o meu sócio, e de vez em quando veio um rapaz também dar um apoio. Não temos uma empresa muito elaborada com muitos funcionários, somos só nós dois. Damos conta do recado, mas pronto, futuramente logo se vê se realmente valer a pena. Muito bem, mas caso contrário, neste momento, para aquilo que está e para as dificuldades que há neste momento a nível mundial, né? Sim. Acho que é o suficiente. Não, e eu perguntei também porque esse é o sonho de muita gente. Você, além de ser dono da sua própria empresa, não ter um monte de funcionário, você conseguir exercer o seu próprio trabalho e dar conta do recado, porque isso também é uma outra logística, é uma outra preocupação que você tem que ter, né?
né? Quando a gente arruma um tipo de serviço em que você consegue, com uma equipe mais enxuta, dar conta do recado, porque a gente fala de empresa, todo mundo pensa em grandes multinacionais, empresas com 100 funcionários, 500 funcionários abaixo, e a gente tem toda uma realidade de empresas e negócios que são feitos com poucas pessoas e são serviços que são essenciais na vida de todo mundo. Então existe esse mercado, quando você é estudante de administração, pensar em abrir a sua própria empresa, você não precisa pensar de forma megalomaníaca. Eu falo isso até por experiência própria. Eu já tive 2 empresas também e uma tinham 4 sócios e essa agora sou eu e mais 2 também. Somos... Na verdade, na sociedade sou eu e minha irmã e tem mais uma pessoa que trabalha de vez em quando, assim como vocês. E existe esse universo de micro e pequenas empresas que, na verdade, é um universo muito rico, muito amplo, com muitas possibilidades de trabalho. E agora eu passo a bola para a Thaís. Não, ele acabou respondendo basicamente nossa última pergunta, que era qual o ramo administrativo numa empresa, no caso, uma oficina, que era mais importante para ele. Ele falou da publicidade, não da publicidade em si, mas boca a boca, né? Um ótimo serviço. Também vi, quando eu fui visitá-lo, né? Em março, que a oficina, isso é uma técnica, assim, eu acredito que seja uma questão até de logística também, né? Que a oficina dele é localizada do lado de uma empresa onde vende peças. Então, assim, facilita imensamente quando você precisa de uma peça de urgência. Você tem do lado uma empresa de peças, então isso acaba facilitando muito a logística da empresa de né, não ter que ter um fornecedor longe para trazer o seu produto, acontecer de ter um furto no meio do caminho ou um erro de contagem, porque você tem a empresa ali do lado. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, se isso foi pensado, se foi por acaso. Por acaso não foi pensado, foi mesmo por acaso que aconteceu, porque na altura, quando a gente andou à procura das instalações para fazer, pronto, a nossa oficina, até por acaso era para ser bem distante daqui, e eu aqui por acaso juntámos a 3 coisas fundamentais, que foi a oficina, foi a casa de peças ao lado, portanto que eu a qualquer hora posso fazer o pedido, inclusive a confiança que existe com o proprietário também é do ponto em que ele, se eu precisar, por exemplo, estou enrascado, como tu sabes, naquela altura a gente tivesse cá de férias, mas o pai evitou ir ao máximo para fazer o trabalho lá, porque queria férias naquela altura. Mas à noite, é raro chegar a casa antes das 10, 11 horas da noite. Preciso também ver isso. O fim de semana é que eu tenho só para mim e para a família. Caso contrário, é muito raro eu também, portanto, vir cedo para casa. Também tem os seus contas, portanto também não é tudo um mar de rosas, mas tem os seus contas. Mas por acaso foi pensado na altura, foi porreiro porque estas instalações estava a casa de peças ao lado, foi excelente nesse sentido, estava a habitação também ao lado, tanto a minha como a do Ricardo, portanto nós para nos movimentarmos, movimentamos aqui em 5 minutos, nem tanto, temos aqui tudo ao lado umas coisas das outras, portanto com facilidade a gente manobra aqui seja o que for, portanto eu posso sair dali, por exemplo, ao final do dia para vir a comer uma bucha qualquer a casa, comer uma Santos, uma coisa qualquer, regressar ali em 5 minutos, 10 no máximo, que não perco nada do que estou a fazer. Mas não foi pensado, por acaso foi tudo por uma obra do destino mesmo. Por acaso. Os planetas se alinharam, né, para isso acontecer. É verdade. Não, e acaba não só abordando a questão de logística, né, também o custo de locomoção, né, tudo acabou favorecendo, né, para a empresa, para não ter tanto custo assim. Também a questão dos funcionários, serem poucos funcionários, né, acaba facilitando nessa questão. Bom, e é basicamente isso. Neste momento a gente estamos a pensar assim, porque assim, tentamos fazer o máximo possível, de maneira que a gente os dois consiga e quando precisamos do apoio de alguém. Porque neste momento e há uns tempos atrás mesmo, começar uma empresa e estar a sonhar, como o João há bocado disse, estar a sonhar logo numa empresa brutal, grande e não sei o quê, acho que isso a gente tem que ir passo a passo. E para se fazer alguma coisa não é dar um passo maior que a perna, porque senão a gente vai escorregar e vai cair. Exatamente. Quando a gente se tiver condições para futuramente colocar alguém a tempo inteiro, é uma coisa. Agora, neste momento, eu penso, olha, por exemplo, com a situação que agora estamos a viver em todo o mundo, com esta pandemia, com isto tudo, se eu tivesse funcionários, o que é que eu tinha que fazer? Tinha que fazer o mesmo que a maior parte das empresas estão a fazer, ter layoff aos funcionários, ou então ter que despedir alguém, porque isto houve uma quebra, não vou dizer que não houve, porque houve uma quebra muito grande de serviço. Se houvesse uma situação que tivesse funcionários em excesso ou em grande quantidade, teria que agora abordar e mandar alguns embora, ou mesmo
entrar nesse sistema que eu estava a falar de layoff. Sendo eu e o Ricardo, a gente tenta dar a volta de maneira a que consiga fazer as coisas, por isso é que a gente prolonga um bocadinho às vezes mais que a noite, durante a noite, para tentar finalizar algum trabalho que o cliente não possa deixar a viatura e vir buscar só no dia seguinte. Aqui não sei se aí no Brasil também será assim, mas aqui por um funcionário o Estado cobra muito, cobra quase um ordenado de um funcionário, por exemplo aqui de 700 euros, ele cobra praticamente 800, portanto é uma exorbitância, uma coisa brutal. O Estado leva praticamente um segundo ordenado, com o imposto de IRS, do Segurança Social e isso tudo. Portanto, neste momento eu penso que a gente começou a começar devagarinho. À medida que as coisas forem andando e que a gente tenha rentabilidade suficiente para nós, para fazer as despesas, pagar as despesas, pagar os fornecedores, pagar isso tudo. E que a gente possa ter alguém, aí sim, pensamos mais tarde em fazer isso. Mas neste momento, por enquanto, está a ser o suficiente. O Carlos, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou da pandemia. Obviamente, todo mundo está sentindo muito. Isso é um problema mundial. O comércio sente muito e tal. E eu li que Portugal está sendo um exemplo para o resto do mundo no tratamento da pandemia e que já tinham sido aberto algumas partes do comércio. Se puder falar brevemente como que tá essa situação aí? É assim, começou a abrir já pequenos mercados, portanto agora é só para dia 18 é que vai reabrir mais algumas coisas, mas tipo hipermercados grandes, shoppings, como vocês dizem aí, os shoppings e isso tudo, é mesmo só para o princípio do mês que vem. Neste momento começou só mesmo os pequenos comércios, prontos, porque as pessoas também precisam de começar a ganhar, que era o nosso caso também de pequenas e microempresas, porque está tudo parado, isto parou muito mesmo, e nós nesse sentido do exemplo foi bom. Tiro o chapéu, portanto, ao governo neste momento, porque anteciparam tudo a tempo e horas. Podia ter sido um bocadinho melhor, mas também não podemos exigir muito, mas parámos as fronteiras, portanto a circulação nas fronteiras, começaram a reter as pessoas em casa e isso foi o bom porque não fez com que houvesse tanta propaganda como tem havido noutros países e mesmo aqui ao lado, na vizinha Espanha, que foi o caos. Isto foi exorbitante mesmo e está a ser ainda. Mas por acaso, nesse sentido, mexeram-se muito bem e organizaram as coisas como deve ser. Foi muito bom mesmo. Foi planejado, né? O planejamento foi impecável das ações. Do governo, foi sem dúvida. Sem dúvida. É tirar o chapéu aos homens. Só para pegar um link com o que você perguntou, João, da pandemia, de uma forma geral, você falou brevemente na outra pergunta sobre o seu negócio dentro desse quadro, né, dessa situação de pandemia. Como que está sendo agora a oficina, os serviços, a demanda no geral com essa pandemia aí na oficina hoje? É assim, o que está a acontecer neste momento, portanto, connosco, é que nós estamos está começando a aparecer novamente os clientes no mês de abril, março, ninguém quis fazer nada, não é porque não tivessem para fazer, é porque não sabiam o que é que isto iria acontecer, e então as pessoas já não se expunham, ficavam em casa, como aconteceu, e muito bem, e a nível monetário também as pessoas estavam à espera de ver o que é que isto ia dar, porque o pouco dinheiro que tenham estavam a tentar guardar para alguma eventualidade futura. Neste momento já se começa a ver que as pessoas já estão a procurar os serviços novamente, e estamos vindo a abrir gradualmente. Não estamos a ter a casa cheia como estávamos a ter até janeiro, vamos lá, mas neste momento já se começa a ter trabalho, portanto o fluxo de trabalho já se começa a movimentar. E isso é tudo consequência daquilo que a gente falou, que é o planejamento, né? Não adianta você simplesmente sair. Eu vi que o governo tirou o estado de calamidade, né? Suspendeu o estado de calamidade, mas o alerta continua, o vírus ainda tá aí. Mas é muito bom que o comércio tenha voltado de alguma forma, né? Mesmo que não no mesmo fluxo de clientes que existiam em janeiro, mas janeiro é uma realidade passada já, né? A gente nem imaginava que em março a gente ia estar nessa situação. Eu acho que nós nunca mais vamos ter um janeiro como este que passou. É verdade. Sinceramente, não é questão de eu ser muito pessimista, mas é assim, pelo aquilo que me apercebo, as pessoas têm medo, as pessoas estão com medo, e eu penso que durante os próximos meses isto vai ainda abalar um bocadinho. Eu penso também que as pessoas nunca mais vão reagir, não seja no geral, pode haver pessoas que porque a gente sabe que há cidadãos que nem se preocupam, como o foi o caso, porque não foi tudo um exemplo. Nós tivemos aqui situações que mandavam-nos estar em casa, portanto meteram mesmo em resguardo em casa, e houve indivíduos que se lembraram porque estavam um dia porreiro de ir para a praia. Isso aqui também. É o cúmulo. Pois é. Isso é o cúmulo, não é? Só que as autoridades aí entraram em ação, como estava com o estado de calamidade e tudo, e em estado de emergência, entraram em ação e correram com toda a gente daí, como também houve aqui 2 fins de semana na Páscoa, foi agora na Páscoa e foi agora no Dia da Mãe também aqui em Portugal, e teve bastante sol,
e ainda houve infrações com pessoas que eles não deixavam de mudar de distrito para distrito, portanto, sair daqui de onde a gente estava, cada um tinha que manter-se no seu distrito, e houve pessoas que tentavam passar a barreira policial para passar, uns porque queriam ir ver o familiar, outros porque tinham máscaras para ir entregar à família, quer dizer, ainda houve muitas situações dessas, mas não conseguiram passar porque a polícia barrou a passagem deles, portanto, e isso é bom, por isso é que eu digo, tanto o governo como as autoridades tiveram muito bem nesta pandemia, tiveram muito bem, apesar disto não ter acabado, mas tiveram muito bem. Só fazendo um adendo aqui para o pessoal que não está familiarizado, né? Distrito aqui no Brasil é estado, tá? É como se fosse o estado. Ah, sim. E distrito lá é diferente. Eu não sabia disso, por exemplo. Agora a frase montou melhor na cabeça. Carlos, depois desse nosso papo aqui sobre pandemia, sobre comércio, sobre micro e pequenas empresas, eu queria pedir para você deixar algum recado para os nossos colegas de estudantes de administração que estão escutando aqui o podcast e depois a gente se despede. Olha, o que eu queria dizer é assim, se quem tiver sonhos, que vá à luta por eles. Porque tudo se consegue. Uma questão é simplesmente, nem que a gente tenha que dar um pouco do nosso tempo, do nosso espaço, mas tudo se consegue. Foi com bastante dificuldade que eu também consegui. Não foi fácil, não vou dizer que foi um mar de rosas e que estou bem na vida, mas é assim, cada passo que eu dei, posso ter a dizer que dei 2 atrás. Mas nunca o deixei, nem nunca perdi e continuei a dar os passos à frente. E até neste momento, pronto, estar conforme estou. Portanto, não desistam dos vossos sonhos e nada é impossível. Muito obrigado. Excelente despedida essa. Eu fiquei até melhorou o meu dia. Motivado. Fiquei até motivado. Obrigado de verdade. Gente, a gente conversou com o senhor Carlos Henrique, pai de Thaís Outor, empresário português. Conversa internacional hoje. Muito obrigado pela sua participação, Carlos. Eu é que agradeço. Obrigado, Thaís, também. Thaís, a gente sempre apresenta junto o podcast aqui, Carlos. Já estamos juntos nessa, né? Então... Já estamos juntos nessa. Só queria deixar aqui registrado que foi um pouquinho difícil a gente marcar essa gravação, né? Por conta do fuso horário. Eu achei que fossem 3 horas, mas são 4 horas já. Mas foi bem legal. Gostei muito de participar mais uma vez, né? De montar o roteiro, ajudar aqui a produção. E é isso. Vamos que vamos. É isso aí, galera. Entrevista em família hoje. Carlos Henrique e Thaís Outor. Fiquem tranquilos, fiquem em casa e até a próxima quinta-feira. Valeu! Durante a sua quarentena involuntária, informe-se de forma segura. Acesse os perfis de Instagram, @dacad_UF, @UFPrograde, @UFOficial ou no grupo de Facebook SGA Online. Se você tem alguma sugestão de tema ou dúvida, entre em contato com a gente pelo e-mail dacaduf2019@gmail.com ou por mensagem direta no Instagram, @dacad_UF. Podcast ADM UF. Tudo o que você precisa saber sobre o curso de administração em um só lugar. Um oferecimento...